Olá pessoal, essa é mais uma videoaula na internet. O objetivo de hoje é compreender a completeza dos reais. Bem, a gente pode pensar assim, o que significa algo completo? De onde a gente parte? Antes de chegar nos reais, a gente vai partir de algo mais simples, vai começar dos inteiros. Bem, a afirmação inicial que vai motivar o nosso estudo vai ser: os inteiros, conjuntos inteiros, é um domínio bem ordenado. Você pode fazer assim, poxa, tudo bem que eu conheço os inteiros, estou acostumado a trabalhar, mas o que seria um domínio bem ordenado? A gente pode começar com um domínio. A gente parte da ideia que os inteiros, eles são um anel comutativo com unidade. Um anel significa que ele é um conjunto com duas operações bem definidas, que são aquelas propriedades que a gente está acostumado, associatividade da soma, produto, e assim vai. Esse com unidade significa que existe o elemento neutro do produto. Para ser um domínio, vamos relembrar, o que é um domínio? Dizer que é um domínio significa dizer que não há divisores de zero. Na prática, significa isso. Significa assim, que para todo A, B pertencente a Z ou a outro anel, implica dizer que A vezes B igual a zero, se somente se A igual a zero ou B igual a zero. Isso é que significa dizer que esse conjunto ele é um domínio, não existe divisor de zero. Significa bem ordenado. Vamos começar por ordenado. O que é uma ordenação? Uma ordenação significa assim: eu posso pegar dois elementos do meu conjunto, A, B pertencente a Z ou a outro anel. Eu vou dizer assim, eles obedecem uma relação de ordem. O que significa isso? Na prática, nos inteiros, significa que eles obedecem à tricotomia. A tricotomia é o seguinte: se esse A e B pertencem aos inteiros, significa que ou A é maior que B, ou A é menor que B, ou A e próprio B é igual a B. Um número nesse conjunto, para que ele seja ordenado, ele tem que ser maior, menor ou igual. Aí vai depender se é ordenação completa ou parcial. Aí você pode fazer assim, poxa, lá em cima eu digo o quê? Que é um domínio bem ordenado. Só que o que significa dizer que ele é bem ordenado? Para poder falar da boa ordenação, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tratar do PBO, que é o princípio da boa ordem. O que é que significa isso? A gente vai definir algumas coisas para a gente poder trabalhar quando um conjunto é bem ordenado ou não. O princípio da boa ordem, o enunciado dele é o seguinte: todo subconjunto não vazio possui menor elemento, analogamente, maior elemento. A gente vai fazer assim, né? Um subconjunto X contido nos inteiros, ou em A. Se esse anel ele for bem ordenado, significa que todo subconjunto não vazio, chamamos de X, vai possuir menor elemento ou maior elemento. Só que a gente precisa esclarecer melhor algumas coisas, né? O que exatamente significa um menor elemento? Como a gente compara os elementos desse conjunto em relação à ordem? A gente já viu que ele pode ser maior, menor ou igual. Mas a gente quer chegar lá na frente na completeza dos reais. Só que para poder chegar nisso, a gente tem que partir dessa construção. Para poder avançar mais um passinho, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte: para chegar na completeza dos reais, a gente tem que construir a seguinte ideia: R é um corpo ordenado completo. Mais uma vez outro palavrão: ordenado completo. Eu até disse agora há pouco que essa ordenação completa é que sempre você pode comparar elementos que são maiores
ou menores ou iguais. Só que ainda tem algumas lacunas na construção da gente. O que é um menor elemento? Como construir essa completeza de R? A gente tem noção do menor elemento, primeiro vamos chegar a isso aqui, ó. Corpo. Vamos lá para a definição de corpo. Seja x contido em A. Se x é corpo, dizer que x é corpo equivale a dizer que todo elemento não nulo possui inverso multiplicativo. Na prática, isso significa o quê? Significa assim, que para todo A pertencente a A, existe um B pertencente a A, tá o quê? A vezes B é igual a vezes A menos 1, que é igual a 1. Ou seja, esse A é inverso multiplicativo. Só que aqui já tem um probleminha, né? O conjunto inteiro não é um corpo. Tudo bem. A gente já sabe agora que a gente tem que trabalhar com corpos. Só que, o que é um corpo ordenado completo? A gente precisa definir algumas coisas antes para poder chegar nos ínfimos e supremos. Uma noção que a gente vai precisar bastante agora é a noção de cota inferior. A gente precisa construir, a gente tem a necessidade de saber quando essa ordem tem alguma prioridade, quando essa ordem importa. Primeira noção que a gente vai construir aqui agora, noção de cota inferior. Bem, a gente diz assim, ó, seja x um subconjunto não vazio de Z, ou um corpo ordenado A qualquer. Um elemento C pertencente a Z, ou C pertencente a A, consecutivamente, né? Ele é dito ser uma cota inferior se C é menor ou igual a x para todo x pertencente a x maior. Bem, na prática, o que significa isso? Bora pegar um exemplo, né, para ficar um pouquinho mais claro. O subconjunto fechado em 2, aberto em 8, em x contido em z. Quem desses elementos aqui, quais desses elementos aqui, que atendem a essa condição de cota? Vamos analisar. Meio óbvio, né? O 2, ele é menor ou igual a 3, menor ou igual a 4, o 5, o 6, o 7. Esse é um conjunto pequeno para a gente verificar com todos. 2 é menor ou igual a todos eles, inclusive o próprio 2. Ou seja, 2 é cota inferior. Só que preste atenção no detalhe. Pela definição, o C, sendo cota, ele precisa apenas estar em Z, não obrigatoriamente em X. O que é que isso facilita? O 1, o 0, menos 1, menos 2. E lá vai pedra. O que é que acontece? Todos esses são cotas inferiores. O que é que a gente conclui com isso? A gente conclui o seguinte: se há uma cota, há infinitas, a não ser que sejam naturais, por exemplo. Mas os naturais não convém ao nosso caso nesse momento. A gente pode fazer bem análogo aqui a cota superior. A diferença é que aqui vai possuir a diferença para uma cota superior. A gente pode fazer bem parecido caso for uma cota superior. A diferença é que C vai ser maior ou igual a todo x que pertence a x ou não. E isso traz uma ideia legal para a gente. Quer dizer, a gente pode já definir o que é um conjunto limitado, que a gente vai precisar bastante disso lá na frente. Conjunto limitado, ele vai ser mais ou menos assim. Se você tem um conjunto X, que é subconjunto de um corpo, de um anel ordenado, pode ser os inteiros ou pode ser o A. Se ele for limitado superiormente e inferiormente, disse que X é limitado. A gente pode fazer uma comparaçãozinha bem legal para entender isso assim. A gente pega um exemplo bem conhecido nosso, que é o caso dos limites. Quando a gente tem lá uma funçãozinha que a gente vai analisar aqui o limite dessa função. A gente não analisa o limite tendendo pela direita e o limite tendendo pela esquerda. A gente sabe que vai existir o limite se existirem os limites bilaterais, de novo. Ou seja, se existir o limite pela direita e pela esquerda. Então o limite é bilateral, existe o limite. A comparação aqui é bem semelhante. Se a gente tem aqui na reta o conjunto de pontos
e a gente conhece as suas cotas superiores e as suas cotas inferiores, a gente sabe que vai estar delimitado numa regiãozinha aqui embaixo. Esse conjunto vai ser limitado quando isso acontecer. Que aqui são as cotas superiores, aqui são as cotas inferiores, nesse meio ele está limitado por essa região. Está limitado dentro desse intervalo. Só que para ter uma noção melhor dessas extremidades, a gente tem que trabalhar a noção de menor elemento. A diferença é que agora a gente tem aqui nosso subconjunto nos inteiros, ou em A. A gente tem aqui C é cota, ou seja, C é menor ou igual a X, no caso de uma cota inferior, C é menor ou igual a X para todo X pertencente a X. Só que, detalhe, vou até grifar para ficar bem marcadinho, C pertence a Z ou A. Daqui para frente, se eu colocar aqui C pertence aos inteiros, considere também para eu ter que estar repetindo esse pedaço aqui, outro anel ordenado. Agora imagine se meu C ele tivesse no meu subconjunto também. Isso pode facilitar as coisas, pode atrapalhar também. Um exemplo. Se eu tenho esse intervalo em X contido em Z. Quem são minhas cotas? Minha cota começa em 2, né? 2, menos 1, etc. Porque está fechado nesse intervalo. Mas e se eu tivesse... O que é que aconteceria aqui se meu X fosse dessa maneira? O 2 não está definido. Só que era mais fácil de resolver, né? Porque aqui a gente teria o quê? Que 3 é menor ou igual a todo X. Então 3 podia ser cota inferior. Aí a gente... Vamos fazer uma listinha aqui das cotas. Nesse caso, as cotas são 2, 1, 0, menos 1 e assim vai. Quem são minhas cotas aqui? São 3, 2, 1, 0, menos 1 e assim vai. Neste caso, 3 ele é menor ou igual a X para todo X, ele é cota inferior. Nesse caso, 3 pertence ao subconjunto e também pertence ao anel. Mas a gente está trabalhando nos inteiros, né? A gente sabe que como 2 não está incluso, o próximo número é o 3. Mas se a gente tivesse assim, 2 e 8 nos reais, um subconjunto contido nos reais. E aí? Quem é o menor elemento? Problemas, né? A gente não pode definir o menor elemento. Imagina, a gente sabe que o 2 não está incluso, mas o primeiro número próximo ao 2 está incluso. Quem é esse cara? Eu poderia dizer que 2,01 é o menor elemento desse conjunto, só que eu posso pegar um ainda menor. Posso pegar 2,0001. Eu posso pegar muitos números. Eu posso ficar aqui continuamente e sair procurando novos números. Aí isso nos mostra que há uma limitação na definição do menor elemento, no caso mais geral. Nos inteiros deu certo, a noção de cota e a noção do menor elemento. Só que quando a gente estende isso para os reais, a gente já encontra um probleminha. Ainda nesse exemplo, como é que a gente pode categorizar esse 2 quanto à ordem, a importância dele em relação à ordem do conjunto? A gente pode fazer assim, ó. 2 é a maior das cotas inferiores. Mas aí, como é que a gente generaliza isso? A gente vai chegar na definição de ínfimo. Para definir o ínfimo, a gente faz o seguinte, a gente faz assim, ó. Seja X contido em R ou outro conjunto totalmente ordenado, A. Um elemento alfa em R ou alfa em A é ínfimo C. Primeira condição, bora lá. Alfa é menor ou igual a X para todo X pertencente a X1. Bem, o que isso aqui significa? Significa que alfa é cota inferior de X. Qual é a segunda condição? Para todo epsilon maior que 0, existe X pertencente a X1 tal que X é menor que
alfa mais epsilon. Esse epsilon é um valor real, significa sempre isso aqui, ó. X é menor que alfa mais epsilon. Na prática, o que significa isso? Significa que alfa é a maior das cotas inferiores de x. Você pode fazer assim, pô, não estou entendendo, como é que esse ceifador me ajuda? Vamos fazer assim, a gente tem aqui, vamos supor que isso aqui é a reta, e os elementos desse conjunto estão distribuídos assim. Como aqui está dizendo assim, ó, ele é menor ou igual a x, vamos supor que alfa está desse ladinho aqui. É a definição do seguinte, ó. Alfa menor ou igual a x para todo x pertencente a x. Até agora tranquilo, ó. Alfa está sendo menor que x, porque o sentido da reta é crescente. Segunda condição é, para todo epsilon maior que zero, existe um x pertencente a x, tá o quê? X é menor que alfa mais epsilon. Vamos lá. Eu tenho meu alfa. Aí eu vou somar mais um pedacinho aqui que eu vou chamar de epsilon. Aí aqui, quem vai ser esse carinha? Esse carinha vai ser alfa mais epsilon. Vou fazer a mesma coisa pro outro lado aqui, né? Aqui vai ser alfa menos epsilon. Bem, eu tenho meu alfa. Se eu empurrar esse alfa um pouquinho só pra cá, ele vai ser maior que meu x. Ou seja, meu x é menor que alfa mais epsilon. Imagina se não fosse. Agora imagina se meu alfa mais epsilon ele ficasse aqui. Eu teria o quê? Que meu x é maior que o alfa mais epsilon. Então significa o quê? Que meu alfa não é mais a menor das cotas. Porque tem um outro número aqui, ó. Imagina agora se eu dissesse que existe outro elemento aqui chamado, sei lá, lambda. Tal que esse lambda é maior que alfa, mas aí seria contradição, porque por definição eu estou assumindo que ele é a maior das cotas inferiores, para que isso aqui seja verdade. Então necessariamente meu alfa mais epsilon vai cair aqui dentro. Daí significa que meu alfa ele é a maior das cotas inferiores. Pode até existir outras cotas, mas elas vão estar por aqui. A gente vai agora para a noção de supremo, que é muito parecida. Voltando para o mesmo exemplo. Quem é esse 8 nesse intervalo? Qual a função desse 8? Seja x contido nos reais, ou outro conjunto totalmente ordenado A, você faz assim, beta pertencente aos reais, o A é supremo se primeira condição, beta ele é maior ou igual a x para todo x pertencente ao x. O que é que significa? Beta é cota superior. Se aqui fosse nos inteiros, quem seriam as cotas superiores? Iam ser 9, 10, 11, 7, afinal ele é maior ou igual a todos os elementos. E esses elementos aqui não está incluindo 8, que é nos inteiros. Mas voltando, ele tem que ser uma cota superior, meu beta. A segunda condição. Para todo epsilon maior que zero, existe x pertencente ao meu x, que é meu subconjunto, tal que x ele é maior que beta menos epsilon. Ou seja, meu beta ele é a menor das cotas superiores. Bem, na prática, novamente, o que aqui significa? Vamos novamente para a reta. Supondo que os elementos do conjunto estão até aqui, sendo meu x. Meu beta, como eu estou na minha primeira condição, é que ele é maior ou igual a x, eu vou marcar ele aqui do lado.
Aí se eu tomar meu beta menos um valor epsilon, vou que fica aqui. Eu tenho aqui beta menos epsilon. O que é que acontece? Se eu tiver meu beta e eu recuar um pouquinho que seja, um valor epsilon maior que zero. Quando eu recuo meu beta um pouquinho que seja, um valor lá qualquer, epsilon maior que zero, reais, vai acontecer o seguinte: meu beta menos epsilon vai pertencer ao subconjunto. Afinal, vê, ele está menor que o x. O x, ele é maior que beta menos epsilon. Quer dizer o quê? Que ele é uma cota e é a menor delas. Porque se eu voltar um pouquinho de nada, eu já vou cair dentro do conjunto. Na prática, como é que isso ajuda a gente? Nem sempre, como a gente viu lá atrás, ó, os subconjuntos, eles vão possuir menor elemento e maior elemento. Se tiver no subconjunto, onde o conjunto ordenado, o conjunto totalmente ordenado, for os inteiros, bem, porque a gente sabe que esse daqui equivale ao mesmo que a gente fazer isso. Mas e se eu tiver alguma coisa desse tipo nos reais, onde é uma infinidade de elementos entre dois números quaisquer? Como é que eu vou saber quem é meu menor elemento e quem é meu maior elemento? Eu não encontro. Porque cotas eu sei, porque a minha cota, uma cota inferior, ela vai ser menor ou igual a todo x pertencente a esse x aqui. Então, se C fosse o menor elemento, C seria menor ou igual a x, mas só que C ia pertencer a x. Mas isso nem sempre acontece. Na prática, essas extremidadezinhas aqui não vão estar contidas no conjunto. Aí como é que a gente complementa isso? Aí a gente complementa dizendo que C tem que ser menor ou igual a x. Aí a gente estipula um epsilon maior que zero. Tá ok. X ele é menor que C mais epsilon. Porque vai cair naquela condição que a gente tinha visto. Ele sendo uma das cotas inferiores, para a gente andar um pouquinho que seja para a direita na reta, ele já vai ser maior que o x, já vai estar dentro do conjunto. A gente quer a cota, que não necessariamente está dentro do conjunto. Aí você vai entender as condições da gente, porque aqui, ó, nesse caso, o 10 vai ser o supremo. Que se fosse nos inteiros, a gente também teria 10. Entretanto, se a gente estivesse procurando um maior elemento, a gente não encontraria nesse conjunto. A gente só encontra o supremo, analogamente o ínfimo. Aí você pensa assim: caramba! Então quer dizer que quando eu encontrar os ínfimos e supremos no intervalo de um conjunto, isso facilita o trabalho com ordem? A resposta é sim. Afinal, a gente vai chegar no que a gente estava procurando, que era a completeza de R. A gente não disse que os reais eram um corpo ordenado completo? Sempre vai haver elementos que você pode comparar para saber quem é maior e quem é menor. Vai ser bem análogo ao PBO, que é o princípio da boa ordem, onde lá todo subconjunto não vazio possui o menor elemento. Na completeza de R, para a gente definir ela, a gente faz assim, ó: todo subconjunto não vazio de R ou A possui ínfimo, analogamente para supremo. Isso vai ser muito útil quando a gente for trabalhar com domínios que não são bem ordenados. Bem, essa aula termina por aqui. Até a próxima. It's been a long time, baby. Yeah. All I want is you. That's right. It's pretty simple.